Boa noite, a paz esteja com todos. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração para esse primeiro culto de mulheres aqui no Areião. Que Deus possa abençoar ricamente cada uma que está aqui. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu entrego cada mulher que entrou por essa porta, Senhor Jesus, que veio buscar resposta vindo do alto, Pai. Que o Senhor possa abençoar, começando por mim. E cada uma delas, Senhor Jesus, responde a oração, Pai querido, Pai amado. Usa a pastora, Senhor Jesus, usa a boca dela para nos abençoar nesse culto de mulheres, Pai, para que nós possamos sair daqui agraciados com a Tua palavra. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz, igreja, amém? Vamos adorar o Senhor? Aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, pareci, desaparecendo. Na minha fraqueza se aperfeiçoou, coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Foram noites intermináveis, chorava no auge da minha jornada e consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu.
parecendo o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
palmas louvam o Senhor, amém? Boa noite, a paz, irmãs. Sejam muito bem-vindas, podem se assentar. Que alegria tê-las aqui na casa do nosso Pai. O nosso primeiro encontro de mulheres. O primeiro de muitos que virão, amém? Estou vendo convidadas, depois nós vamos nos conhecer. Olha só, gente, no nosso encontro de mulheres, é um pouquinho diferente das mulheres que já estavam aqui, tá? Então, as mulheres do Jardim Elite já sabem como funciona. As daqui, ontem eu fiquei sabendo que era um pouquinho diferente. E para quem está chegando agora também daí vai saber. Que vocês faziam uma reunião mesmo, né? De uma roda e conversava sobre parte administrativa também. Mas os nossos encontros de mulheres, tanto que eu não chamo de culto de mulheres, às vezes acaba escapando o culto. Obviamente que a gente vem para cultuar o Senhor, mas a gente vem também para ter o nosso encontro, ter o nosso momento. Então, como é que eu faço o nosso encontro de mulheres? Um culto, falando culto, uma vez é culto, é uma vez ao mês, tá, gente, nossos encontros. Uma vez é no modelo formato culto. Na próxima vez é no formato célula, que aí é o momento onde a gente faz uma roda, eu trago um tema, a gente conversa, todas daí têm oportunidade de conversar, de falar, de se expressar. Aí é o nosso momento de todas, tá? Amém, irmãs? Pode ser dessa forma? E eu não costumo daí trazer muito a parte burocrática, a parte administrativa, tá? Aí a gente deixa só para o pastor quebrar a cabeça mesmo com isso, tá bom? A gente só faz a parte boa. E em todas as vezes, seja no formato culto, ou seja no formato célula, Deus fala conosco. Então, todas as vezes, sempre que possível, traga também uma convidada. Assim como fez a Mônica hoje, tem mais convidada aqui, já tudo da casa, né? Então, traga, convide. Olha, eu me esforcei, viu, gente, hoje para trazer 2 convidadas. Aí, no último minuto, minhas 2 convidadas me deram cano, gente. Acontece também com a pastora isso, viu? Eu sei que é difícil, né, a gente convidar e o povo ir aceitando, mas a gente precisa persistir no convite, amém? Que eu falo que é o melhor presente que a gente pode dar, né, para uma pessoa, é convidá-la para ouvir a palavra do Senhor. Bom, então, mulheres, sem mais delongas aqui, vamos começar. Hoje, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, que o tema, pode colocar, Livinha, fazendo um favor, sua dor não é sua identidade. E confesso que eu já falei sobre isso algumas vezes com as mulheres do Jardim Elite, então quem me acompanha aqui do Jardim Elite muito provavelmente vai ouvir algumas coisas que eu já falei com vocês. Mas Deus persistiu para eu trazer esse tema. Confesso que eu estudei outro, tá? Mas Deus falou, não, é esse, sua dor não é a sua identidade. E aí eu fui entender por quê. Porque quando a gente prepara uma pregação, primeiro Deus fala com a gente, com quem vai trazer a palavra. Primeiro quem apanha somos nós, né? E muita coisa daqui foi Deus falando comigo novamente. Ah, mas pastora, você nunca ouviu isso? Ouvi, Deus já tinha falado, mas Deus está me lembrando, me relembrando das coisas que às vezes a gente esquece, né? Então, Deus falou comigo, porque eu estava, né, num momento que eu precisava ouvir.
essa palavra. Falei, então já entendi, Senhor. Vou levar essa palavra, é o oposto do que eu estava preparando, mas assim como eu, creio que muitas mulheres aqui também precisam dessa palavra hoje. Então, eu vou iniciar com uma pergunta. Irmãs, você tem um passado? Quem tem um passado aqui? Amém. Glória a Deus por isso. Todas nós temos um passado. Olha lá, minha mãe até olhou para minha irmã e deu risada. O que será esse passado? Tem coisa que a gente deixa. Né? E no passado, né, a gente tem momentos alegres, momentos tristes. Lá no passado, a gente tem momentos, situações difíceis, de aflições. Mas, no passado, nós também temos momentos alegres, felizes, momentos bons que a gente gosta de lembrar. E eu acredito que Deus ele tem um propósito lindo para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãs? E sem esse passado, talvez, a gente também não continuasse, não fizesse o presente, né? E Jesus, ele é tão maravilhoso que se a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que ele pegou, Dani, cada passado. Gente, que eu vou falar. Cada passadinho que olha. E é bom, porque parece que Jesus ele gosta desses passados mais tenebrosos, irmã Ruth. Ele pega, assim, o passado mais perturbado. A gente vê na Bíblia, assassino, ladrão, gente ferida, gente abusada, pessoas doentes. E com isso, eu trago uma notícia boa para a gente. Que Jesus nos vê. Jesus, ele nos enxerga. E não importa tudo o que passou, não importa o nosso passado, a gente não vai se perder diante disso, porque Jesus está nos vendo. O problema de nós mulheres, isso acontece mais com nós mulheres, é que a gente se prende no passado, né? A gente lembra de cada coisa do passado, é ou não é? Principalmente quando a gente quer jogar na cara da outra pessoa. Aí a gente lembra assim, ó, vem o filme certinho. Estou mentindo aqui? Não estou. Então, nós mulheres, a gente se prende mais, a gente lembra mais do passado. E hoje em dia isso é um grande problema, porque algumas mulheres, elas começam a se identificar com o seu passado, por meio da sua dor. E aí é uma mistura da sua identidade com o seu sofrimento. E então ela começa a gerar toda a sua dor misturada com a sua identidade. E aí, gente, a gente vê na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 13, no versículo do 10 ao 17, se você quiser tomar nota, e se a Lívia quiser colocar aqui um pouquinho, mas eu vou resumir para vocês. A história conta a história de uma mulher encurvada. O texto fala que essa mulher encurvada, ela tinha um espírito maligno que mantinha ela há mais de 18 anos encurvada. Por quê? Por um espírito maligno. Só que, como eu falei para vocês, Jesus ele é tão maravilhoso que ele nos enxerga em qualquer circunstância. Por mais que a gente pense, Jesus não está me vendo, Jesus não está me vendo, mas ele nos enxerga em qualquer lugar. E o texto conta para a gente que Jesus achou essa mulher. Jesus viu essa mulher e chamou ela à frente. Só para contextualizar, Jesus era um sábado que Jesus estava ensinando na sinagoga. E naquela época as mulheres não podiam entrar, né? Somente os homens, tinham muito preconceito. E ela lá no fim da sinagoga, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E
E eu imagino, já falei para vocês que eu gosto de imaginar, né? Eu leio a história e gosto de imaginar na minha mente. Então fala que ela estava lá no fim. E eu imagino um povo, muita gente ali. E aquela mulher no fim, porque ela não podia entrar na sinagoga, era proibido. E mesmo assim, Jesus vê essa mulher. Essa mulher lá no fundo, encurvada há 18 anos, porque sofria de um espírito maligno. E Jesus vê essa mulher. E Jesus chama essa mulher. Ele chama essa mulher à frente. Então, além dele ver, olha lá, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele viu ela lá no fundo, chamou essa mulher para frente da sinagoga. Podia? Não podia, mas Jesus, ele quebrava todos os padrões daquela sociedade julgadora que criticava. Chamou ela lá na frente e ele disse assim para ela: mulher, você está livre da sua doença. Então, eu estou aqui hoje para falar para você também uma das coisas é que Jesus te vê. Jesus te enxerga. Você pode estar lá no final. Você pode achar que Jesus não está mais te vendo. Ele te vê. E aí, gente, aquela mulher, ela tinha uma imagem muito distorcida dela. E os fariseus, eles reclamaram ali para Jesus, né? Porque chamou ela para dentro da sinagoga e curou num sábado. Que no sábado para eles não se podia fazer nada. E aí, Jesus, ele fala assim, ó. Tem a continuação, Lívia? Enfim, mas ele chama ela de filha de Abraão. Ninguém conhecia o nome dela, ela era conhecida pela mulher encurvada, mas Jesus, ele dá uma identidade para ela. Ele fala filha de Abraão. Só que para ela isso já não estava mais no coração dela, porque a dor dela estava misturada com a identidade dela. Então ela já não se reconhecia mais como mulher, ela já não se reconhecia mais como pessoa. Ela só se via por meio da dor dela. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Então ela era conhecida somente por sua dor. Mas, gente, temos, né, na Bíblia várias histórias com vários exemplos. E essa mulher encurvada, ela era conhecida por sua dor. Por outro lado, nós temos também a história de Tamar. A Bíblia conta para a gente, lá em 2 Samuel, no capítulo 13, dos versos 14 ao 17, a história dela. Vou resumir também a história de Tamar, vocês conhecem. Tamar, ela foi muito judiada, ela teve uma dor muito tremenda, Tamar foi abusada, Tamar sofreu aflições, ela foi abusada pelo seu irmão e foi abandonada. Tamar foi esquecida. Mas, se a gente pegar o significado do nome de Tamar, significa palmeira. E a palmeira é um tipo de planta sobrevivente. A palmeira, ela é uma planta que ela sobrevive no verão e ela sobrevive no inverno. Enquanto todas as outras árvores estão trocando sua folhagem, a palmeira, ela continua firme. Está no verão, suas folhas estão firmes. Está no inverno, suas folhas estão firmes. Palmeira é uma planta sobrevivente. E Tamar, ela era dessa forma. Ela passou por muita dor, por muito desprezo. Ela foi esquecida, ela foi abandonada. Mas aqui a gente conhece o nome dela. A Bíblia nos relata o nome dela. É Tamar. Não está escrito assim, aquela mulher que foi conhecida porque seu irmão abusou dela e abandonou ela. Não. Tá Tamar. Por quê? Porque depois ela dá uma reviravolta na história dela. Ela não permitiu que a dor dela fosse a identidade dela. Ela tinha nome. Então Tamar foi uma mulher conhecida por seu nome e não por sua dor. E nós precisamos entender, assim como Tamar
que a dor pode acontecer na nossa vida? Pode. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai parar de acontecer? Não sei. Eu acho que enquanto a gente tem vida, a gente vai passar por luta. Só que a gente precisa ser como Tamar. A gente precisa ser reconhecida pelo nosso nome e não pela nossa dor. Então, você está sofrendo? Seja como a palmeira. Sua folhinha está lá firme. Se está passando por aflição, sua planta tem que estar lá firme. Você está passando por luta, por prova, a sua folha precisa continuar firme. Amém? E a vida, ela vai te fazer passar por circunstâncias difíceis. Mas a gente precisa lembrar sempre que nós temos uma identidade, que nós temos um nome. Enquanto a mulher encurvada era conhecida por sua dor, Tamar era conhecida por ser como uma palmeira. Tá difícil? Tá na luta? Mas eu tô lá, a folha tá lá, minha folha não cai. Posso passar por que for, mas minha folha tá firme. E isso aqui, eu poderia parar a pregação aqui. Mas foi só uma introdução. Para falar para vocês que a Bíblia, ela é repleta, né, de histórias de pessoas que foram conhecidas tanto por sua dor e de pessoas que foram conhecidas por sua superação. E eu quero falar hoje, então, da história de um homem. Eu quero falar da história do paralítico do tanque de Betesda, que vocês também conhecem essa história, mas eu vou trazer 2 elementos aqui para vocês hoje, tá? Então, lá em João, capítulo 5, versos do 1 ao 7... diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual, em hebraico, é chamado de Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E eu vou passar aqui para vocês um pouco do contexto histórico. Então, imaginem vocês. Esse era um tanque, tá? Vamos lá imaginar a historinha. Era um tanque. Tem a foto, Lívia? E ficavam, imagino eu, milhares de pessoas ali ao redor. Um tanque com 5 entradas, né? É assim que a Bíblia nos relata. E ficava ali ao redor pessoas doentes, cegos, paralíticos, enfim. E dizia, né? A Bíblia fala que quando as águas eram agitadas, e quem agitava essas águas? Era o próprio Deus. A pessoa tinha que entrar, o primeiro, tá? O primeiro que entrasse neste tanque, ele seria curado. Tudo bem até aqui? Só que este homem, este paralítico, percebam que a Bíblia, ela traz, né? Como eu disse para vocês, a gente conhece a história de muitas pessoas somente pela sua dor. A gente não tem o nome, a Bíblia não nos relata o nome, só relata a dor, que foi o que ficou
na história. Então, por exemplo, a mulher samaritana, a gente sabe o nome dela? Não sabe o nome dela, mas conhece ela pela dor. O cego, a gente sabe o nome? Não sabe, mas conhece a história da dor do cego. A mulher do fluxo de sangue, apesar de ela ter feito uma grande superação. E então, este homem, não achou, Livinha? Tá. Enquanto a Lívia vai colocando, nós vamos continuando. Diz que este homem, este paralítico, ele estava ali há quanto tempo, gente? Vocês acompanharam comigo? Quantos anos? 38 anos. Imagine você, esse homem lá, no tanque, ao redor do tanque de Betesda, esperando agitar as águas para ele poder entrar e para ele poder ser curado. Não é esse livrinho, eu mandei para vocês. E aí, ele fica lá, 38 anos. A água é agitada, vai um na frente dele e ele perde a vez. A água é agitada, vai outro na frente dele e ele perde a vez. A água está se agitando, vai na frente dele e ele perde a vez. E assim foram 38 anos da sua vida. Agora imagina você ficar ali 38 anos, você precisa ser curado, você é um paralítico e você vê a maioria, né, algumas pessoas entrando, conseguindo entrar e ser curado. Outra entra e é curado. E para você nada acontece, você está ali esperando uma transformação, você está ali esperando uma mudança. E parece que para você nada acontece. Parece que o seu dia nunca chega. Chega para outra pessoa vai na sua frente, pega a bênção e você continua lá esperando, esperando. E a gente fica, e às vezes a gente reclama, Deus, já faz tempo eu estou aqui esperando. Deus, quanto tempo, quando vai ser minha vez? Deus, mas aquela pessoa que eu conheço passou tão rapidinho por esse problema, já mudou a vida, o Senhor já deu a bênção dela. E cadê a minha? Eu estou aqui só vendo, só vendo, só vendo. Imagina a angústia, gente, dessa pessoa, 38 anos ali esperando. E você se reconhece nisso? Eu já passei várias vezes por isso também. Mas ele poderia, ele esperava que alguém pegasse ele no tanque. Ele esperava, porque ele era paralítico, ele esperava que alguém pegasse ele dali e colocasse no tanque. Mas eu ouso dizer que este paralítico, ele se acostumou com a sua dor. Ele se acomodou naquele lugar. Porque, gente, 38 anos, ele era paralítico, mas alguma coisa ele poderia fazer, ele poderia pedir, olha, mas amanhã, será que você não consegue, né, ter alguém ali? Mas o problema é esse, a gente esperar do outro. Ai, mas eu não consegui entrar no tanque ainda para ser curado, quando as águas estão agitadas, porque não tem ninguém para me colocar nesse tanque, porque ninguém me ajuda a entrar nesse tanque. E aí, gente? Será? Será que nós também estamos assim? Será que a nossa vida não muda? Será que nós não somos curadas? Será que nós não somos libertas porque nós estamos também esperando do outro? Quando... Essa parte eu já falei, gente. Tem hora que eu dou uma perdida aqui, ó, porque eu não sigo o meu script. Aí... Já me perco aqui, ó. Só que aí, teve um dia que Jesus se aproxima deste lugar. E como eu falei para vocês, ele nos enxerga. Ele sabe quanto tempo você está ali. Ele sabe quanto tempo você está sofrendo por essa causa. Ele sabe que você precisa da cura, ele sabe que você precisa da libertação, ele sabe que você precisa dessa transformação. E aí Jesus, então, ele vai até esse paralítico e ele pergunta, você quer ser curado? E aí ele dá, né, a desculpa.
Só voltando aqui um pouquinho, que quando eu falei que a gente se acomoda nessa dor, a gente se acomoda, a gente fica lá na nossa zona de conforto, e quando a gente é questionada por Jesus, mas você, irmã, você quer ser curada mesmo? E a gente faz igualzinho esse homem. A gente dá a mesma desculpa. Eu quero, mas ninguém me ajuda, como é que eu vou fazer? E foi exatamente isso que aquele homem fez. E é isso também que muitas vezes a gente faz. Mas a primeira coisa que aquele homem não fez, mas ele precisava fazer, e que eu e você precisamos e vamos fazer, é o primeiro elemento. A gente precisa do curativo. Gente, eu não tinha curativo em casa, tá? O certo era um band-aid, mas eu trouxe esse curativo aqui, ó. E aí, vocês já perceberam que o band-aid, normalmente, ele é menor do que a nossa ferida, né? A Ju é enfermeira, trabalha na área, a não ser que seja hospitalar, né, Ju? Daí tem todos aqueles curativos, ok, para a ferida. Mas os que a gente tem em casa, o que a gente costuma ter ali na nossa zona de conforto, o band-aid, ele é um curativo pequeno, né? Tem lá no meio a partezinha que a gente vai colocar no machucado para não grudar, enfim. E, né, todo mundo tem um curativo em casa, por isso sabe que ele é pequeno, que nunca dá certo na ferida, por mais que a gente fale assim, eu vou comprar um curativo maior dessa vez. Nunca parece que é o tamanho do curativo certo. Mas, amém. Deus, Ele está dizendo aqui hoje que Ele está querendo curar mulheres aqui nessa noite. Ele está querendo libertar mulheres aqui nessa noite. Vai recebendo a sua cura em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai recebendo a sua bênção aí, ó, porque o band-aid pode estar pequeno. Pode ser pequeno para sua ferida. Mas o que aquele homem não fez e que a gente precisa fazer é fazer o seguinte, é tirar o nosso curativo e mostrar a nossa ferida para quem pode nos curar, para quem pode nos libertar, para quem pode fazer a real mudança na nossa vida, que é o Senhor, que é Jesus. E aí a gente precisa tirar esse curativo que está pequeno e às vezes a ferida está lá e às vezes está pior do que antes, quando a gente tinha colocado o curativo. Porque dizem, eu não sou especialista, me corrijam, que quando a gente deixa muito abafado, piora a ferida, né? E o band-aid, ele tem esse poder. Ele só fica só cura a casquinha, né? Faz uma casquinha, mas às vezes lá dentro a ferida está toda... como que eu posso falar, Ju? Infeccionada, é essa palavra. Toda infeccionada, né? Só que a gente tem esse acesso a Jesus. É só a gente fazer isso aqui, era o que o paralítico era para fazer e ele não fez. E Deus está me mandando aqui hoje para falar para vocês que para você tirar esse curativo, para você tirar esse band-aid, você só precisa fazer isso aqui, ó, e Ele vai cuidar da sua ferida. Ele vai te curar. É só a gente falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor pode curar essa minha ferida. Amém, irmãs? E se eu falaria, eu estou aqui, me chama, né? Mas não foi isso, infelizmente, que esse paralítico fez, mas Jesus deu uma oportunidade para ele. E hoje eu estou aqui para falar para você que a sua escolha hoje, você pode ter duas. Você pode ser reconhecida ou conhecida pelo seu nome ou pelo seu problema. Qual é a sua identidade? Será que a sua identidade é o seu problema? Será que perante as pessoas te conhecem por conta do seu problema, por conta da sua dor, por conta das suas reclamações?
Tem gente que vive do passado, que vive da dor, e faz questão de ficar relembrando isso a todo momento. Como você é reconhecida perante as pessoas? Eu sou reconhecida como a Carol, ou sou reconhecida como, aquela lá, que fica ali reclamando que toda vez que a gente está aqui, está em conversa, ela vem e fala, ai, você não sabe o que aconteceu comigo lá no passado. Nossa, o que eu já passei nessa vida. Vocês não tem jeito que fala assim? Ai, o que eu já passei nessa vida. Ih, você não sabe o que eu passei com meu marido, Dani. Nossa, mas eu tenho um filho. Meu Deus, minha bisavó. Começa a pegar. E toda vez que você conversa com essa pessoa só te conta os problemas, Patrícia. E aí? Será que você está sendo conhecida pelo seu nome ou pelo seu problema? Como será que as pessoas estão te vendo? Eu quero ser conhecida pelo meu nome. Eu quero que as pessoas vejam e lembrem de mim, a Carol. Ai, a Carol. Aquela que sempre tinha uma palavra, assim como a Camila, quando conversava com a gente, era animada, era disposta, era alegre, era feliz. Ela entendeu o que passou lá. Ela aceitou o que passou lá. E hoje, ela conta do passado dela. Mas ela conta com alegria. Porque ela lembra dos momentos bons também. A Camila não quer ser reconhecida como aquela pessoa. A Camila, ai gente, mas eu não quero que ela venha aqui hoje, porque ela só vai reclamar. Ela só vai chorar. É ou não é, Fá? Então, Deus, Ele deseja que sejamos reconhecidas pelo nosso nome. Amém? E às vezes a gente cansa as pessoas, né, de falar tanto da nossa dor, da gente ser definida tanto pela nossa dor. A nossa dor acaba misturando com a nossa identidade. E então, gente, esse é o primeiro passo para você ser curada, é entender que você tem um nome. Você tem um nome e esse nome não é dor. Esse nome não é sofrimento. Não deixe as pessoas te reconhecerem por essa sua mágoa, por esse ranço que fica na gente. No meio do processo de entender qual é o nosso nome, a gente vai ser achada por Jesus. Eu sei que não é fácil. Tem situações que não é fácil a gente esquecer, a gente deixar. Mas Jesus vai te encontrar, irmã. Tira esse curativo que está aí na sua ferida. Deixa Ele curar você, deixa Ele encontrar você. Bom, eu vou pular um pouquinho, porque eu fui resumindo tudo e Deus foi trabalhando de uma outra forma. Está vendo como Deus está comigo, gente? Agora eu estou entendendo tudo que eu passei, né, Ju? Eu tinha uma palavra, Mônica, preparada. Aí Ele falou, não é essa que você vai levar. Eu falei, mas Deus, já vou levar assim uma cajadada para as mulheres, né? Eu queria trazer uma palavra de ânimo para vocês, nosso primeiro encontro aqui. Como que eu já levo assim, dou uma cajadada nas mulheres que elas nem me conhecem, vai falar assim, ih, olha lá, veio a pastora nova, agora está querendo dar cajadada. Mas é o que Deus manda. E normalmente Deus manda isso para mim, viu, gente? Acho que a minha missão é essa. Não é, Dani? Olha, Dani, gente. Disfarça, Dani. Deixa as irmãs novas saber que eu sou boazinha. Mas normalmente é assim, gente. Deus trabalha cada um de uma forma. Eu costumo dizer que o pastor, ele é bem coração.
O pastor, ele é cheio dos mimimi, ele dá a volta para falar com você, e eu não dou a volta. Hoje eu contei um caso para ele, mas você falou assim, direta. Falei, era do céu. Eu falei, né, porque, eu não sei falar dando voltinha com mimizinho. Então, falei, aí agora, será que ela... Falei, mas ela não vai ficar chateada, porque ela é assim também, né? Não está chateada comigo não, né, Ju? Amém. Amo você, viu, Ju? É porque às vezes a gente precisa, né? Então tá bom, gente. Mas é Deus, tá? Não sou eu, Carol, falando aqui para vocês, tá bom? É Jesus, não me leva a mal não, gente. Pelo amor de Deus. Então, fala para a irmã, eu tenho um nome. E fala seu nome aí para a irmã, fala, eu me chamo fulana de tal. Não, gente, não é fulana de tal, fala seu nome. Dani, eu tenho um nome, meu nome é Carol. Fala aí, gente, para a irmã. Fala seu nome, é o momento de se conhecerem. Bom, uma pergunta para mim e para você. Quando você olha para a multidão, porque eu estou falando que Jesus nos enxerga, mas quando você olha para a multidão, você vê só a multidão ou você consegue enxergar Jesus? Amém. Porque no meio de uma imensa multidão, Jesus consegue te enxergar. Jesus consegue te achar. Jesus consegue sentir o teu toque. Assim como a mulher do fluxo de sangue. O que bastou para ela? Uma atitude. Ela, só um toque. E ele sentiu o toque dela. Então, para a gente, muitas vezes, também precisa somente uma atitude. Precisa somente um toque. Precisa somente tirar. Meu curativo já não tem mais cola. Precisa somente tirar o curativo e mostrar para Deus a sua ferida. Jesus é essa. É isso que eu tenho. Eu sou assim, eu tô assim. Mas eu não quero ser reconhecida assim. Me transforma. Eu estou disposta, Senhor. Então, que bom que quando você olha, você consegue enxergar, você consegue ver Jesus. Porque quando ele olha para a multidão, ele também consegue te enxergar. Mas nós sabemos que, infelizmente, muita gente tem essa visão distorcida. Muita gente se perde no meio da multidão. Não se perca no meio da multidão. Seja uma exceção. Faça Jesus te enxergar. Chame a atenção dele. É só, às vezes, uma atitude simples. A gente não precisa, Jesus não espera da gente coisas extravagantes. É simples, com Jesus é simples, gente. Bom, quando Jesus, então, ele chega naquele tanque, ele não olha para aquele homem e diz... Vamos pensar que aqui, gente, esse tapete que eu trouxe... Ai, não coube aqui, viu? Porque é pequenininho o altar. Mas amém. Ó, esse tapete é a maca, tá? Faz de conta. Então, ele chega naquele homem que está deitado, paralítico, com sua maca. Ele não diz assim... Ai, que peninha de você que eu tô. Coitadinho de você. Você está aqui há 38 anos. E ninguém te ajudou a ir para o tanque. Vocês acham que Jesus fez isso? Não, gente. Porque Jesus não é dos mimimi, ele é bem direto. A Bíblia fala que ele não fez isso. Que ele não ficou massageando o ego e a zona de conforto desse paralítico. Ele não ficou acariciando a dor dele. Tem muita gente que gosta que a gente fique acariciando a dor dela. E acontece muito na igreja, né? Muitas ovelhas ficam, ai, mas o pastor, mas a pastora nem ligou para mim, nem viu. Ai, mas... Gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser mais maduras na fé. A gente não precisa que o outro fique acariciando a nossa dor.
massageando o nosso ego. Ai, irmã, tá difícil, né, irmã Ruth? Ai, mas tá difícil mesmo. Mas você não sabe da minha luta, então. Quer competir a dor. Não estou falando, gente, que não exista. Existe, sim. E a dor é individual de cada um. Eu não posso medir a sua dor, a sua dor, a sua dor. Eu não posso nem falar, eu imagino. Não, a gente não imagina a dor do outro, a gente não imagina. Não estou aqui diminuindo a dor de ninguém. Mas eu estou aqui dizendo que Jesus te vê. Ele conhece a sua verdadeira dor. Só que a gente precisa ter atitude para mudar isso na nossa vida. A gente não vai ficar, a gente não precisa ficar 38 anos como paralítico, esperando que alguém vá lá. Coitadinho, vem aqui, vamos lá, vamos jogar. Vamos colocar você no tanque. Não. E eu, penso que se fosse nos dias de hoje, Jesus seria cancelado, né, Camila? Porque ele chega e pergunta para o paralítico, você quer ser curado? Gente, que pergunta mais óbvia, né? E direta, e ríspida. Claro que uma pessoa paralítica que está ali esperando entrar no tanque para ser curado, é óbvio que ele quer ser curado. Se fosse nos tempos de porque ia falar, olha, mas o Jesus falando desse jeito, claro que ele quer levantar dali. Aí o povo do mimimi ia lá colocar essa hashtag da vida, né? Jesus falou de forma ríspida com o paralítico. Ia ser assim ou não ia? Com certeza. Nossa, gente. Mas ele fala, você quer ser curado? O que você está fazendo aqui ainda? Como se ele estivesse falando isso. O que você está fazendo aqui ainda? E eu gosto muito de imaginar que, como eu disse, se fosse nos dias de hoje, Jesus seria cancelado, Jesus seria excluído, teria grupo dos mimimi, sairia nas capas de jornais, Jesus não tem compaixão, e ele ia ser cancelado. Enfim, pela forma dele falar, mas Jesus, ele vai totalmente na contramão, como sempre, gente. É isso que eu amo em Jesus. Ele olha para o paralítico e fala, e aí? Quer ser curado? Agora, gente, para comigo. Pensa, como eu já falei para vocês, é óbvio que a resposta dele seria, claro que eu quero ser curado. Mas, assim como nós queremos ser curadas por Jesus, mas nós precisamos ter uma atitude. E Deus, Jesus, ele vai te enxergar. E ele, a partir do momento que você também enxergar Jesus, a partir do momento que você entregar essa dor para Jesus, a partir do momento que você passar por esse processo, Jesus vai te levar a enxergar ele em outro nível. Porque a gente prova do amor, do significado do amor mais puro na nossa dor, na nossa luta, na nossa aflição. Aí a gente vê o poder de Deus, o amor que ele tem por nós. Amém? E aí então, gente, se você quer ser curada, você precisa entender que não vai se perder no meio da multidão. Jesus vai te achar e você vai perceber, você vai ver que somente Jesus tem a cura. Outra coisa que precisamos entender é que a dor, como eu disse agora, não mostra um Deus carrasco, ele mostra totalmente um Deus amoroso, principalmente nos nossos momentos de sofrimento. Por mais que a gente esqueça de Jesus por um tempo, minha vida está boa, está tudo bem. Aí surge um problema. E a gente volta para Jesus. Às vezes a gente fica até envergonhada, né?
Ai, mas... Porque daí a ficha cai. Ai, mas quando estava bem, eu não fui na igreja. Agora que está tudo mal de novo, eu estou indo na igreja. Gente, o nosso Pai, Ele é um Pai amoroso. Você vai bater na porta dEle e Ele vai abrir a porta para você. Então, se você tem aí algum problema para entregar para Ele, bata na porta dEle. Se você por algum motivo ficou afastada, não se sinta envergonhada de voltar para Ele nesse momento. Bata na porta dEle e Ele vai abrir, Ele vai te atender, Ele vai curar a sua dor, amém? Ele vai falar, vem, vem filha, vem porque tem muita coisa aí que você precisa aprender na sua dor. Mas eu vou te ensinar e você vai ser curada. E continuando, e logo para terminar aqui o nosso texto, a Bíblia diz que Jesus fala, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou então curado. Pegou a maca e começou a andar. Aí em João 5, 8 e 9, ele dá 3 direcionamentos para aquele homem. E a cura na minha vida e na sua vida, ela não é um conselho, ela é uma ordem. Não foi uma ordem aqui que Jesus deu para esse paralítico? Ele ordenou, levanta, pega e ande. É ordem. Ele não está te dando um conselho. Então a cura, ela precisa de uma ordem, ela precisa de uma ação nossa também. E quando Jesus te dá uma ordem, irmãs, obedeça. Porque cura precisa de ação e não de enrolação. Não fique procrastinando a sua cura. E aí, então, como eu disse, o primeiro passo é tirar o band-aid. A ferida está lá, está feia, está grande, às vezes está até cheirando ruim, mas é preciso tirar e dizer, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode me curar e eu estou aberta para a cura. O outro elemento que eu quero destacar aqui é a maca, que aqui ela está representada por este tapete. Aí ele fala assim, ó, João 5, 9, 11. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Bom, Jesus, ele dá essa ordem para ele, pega a sua maca e vai. É como Jesus dissesse assim, meu filho querido, não somente levante, pegue a sua maca e vá. É assim, ó. Pegue a sua maca, coloca debaixo do seu braço e ande. Por que que ele fala isso? Porque isso aqui, ó, deixa eu seguir a ordem aqui. Primeiro, para você não se esquecer de onde você saiu. Então, você saiu lá do tanque. Lá há 38 anos você tem uma história, você tem uma dor. Então, não se esqueça de onde você saiu. De onde ele te tirou. Não se esqueça. Então, é primeiro. Qual que é o primeiro? Não se esqueça de onde você saiu. Segundo, não se esqueça quem foi que te tirou de lá. E terceiro, ele fala, pega a sua maca, coloca debaixo do braço e anda, porque isso aqui é um testemunho. É para você testemunhar a sua cura para as pessoas. É para você lembrar para as pessoas, para você ser um testemunho vivo, porque testemunho edifica muito a vida do outro. Então, gente, ele vai fazer e você vai acessar novos lugares. E aquele paralítico, ele seguiu tudo isso e mais tarde, então, ele foi ao encontro de Jesus. Jesus viu ele no templo, porque ele nunca tinha ido ao templo. E esse homem, como ele estava andando, né, era novo o andar para ele, ele podia ir a qualquer outro lugar. Se fosse nos dias de hoje, ele podia ir num barzinho, ele podia ir numa balada, ele podia ir no shopping, mas não. Este homem reconheceu a sua cura, reconheceu aquele que curou ele, e ele foi para o templo. E aí, Jesus
Mais tarde, então, encontrou ele no templo e disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. É como se Deus estivesse falando assim para ele: guarda o teu coração. Não se esqueça do que você passou. Guarda aí. O Ministério de Louvor pode vir aqui no altar. E eu já vou encerrando. A cura de Deus para mim e para você, aleluia, Ele está dizendo que é para a gente acessar novos lugares. Eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei aonde você deseja ir, mas os planos e os sonhos dele são bem maiores do que os nossos próprios, do que a gente imagina ou do que aquilo que a gente sonha para a gente. Então, uma pessoa curada, ela acessa lugares que nem nós nunca imaginamos. Você, irmã, se hoje você tem aí alguma enfermidade, seja ela em qualquer área, tá? Não estou só falando enfermidade física. Hoje nós temos muita enfermidade psicológica, temos a física também. Nós temos outros problemas que nos traz a enfermidade. Vamos ler essa dor, essa ferida, como todos aqueles problemas que você tem aí em você, que você precisa resolver. Não vamos falar dessa dor como somente ferida. É todo tipo de ferida que está no seu coração. Eu não sei qual é, mas Jesus sabe. Ele te conhece, Ele sabe o que tem aí dentro de você. Só que quando Ele fizer, quando Ele curar, guarda o seu coração. Não esqueça de quem te curou. Seja agradecido, seja grato. Não esqueça dele. Você pode ficar de pé no seu lugar, fazendo favor. E eu vou pedir para que vocês prestem atenção nessa história. Você pode fechar seus olhos, se assim você desejar. Ou não, pastora, eu gosto de ficar de olho aberto, eu imagino de olho aberto mesmo. Vou ler uma história para vocês e eu quero que vocês imaginem essa história na mente. Porque eu creio que seja mais fácil de entender. A história se chama Tapetinho Vermelho. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, e vendo que, apesar de seus muitos cuidados, a pobre menina piorava cada dia, com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Algumas senhoras que estavam ali ajoelhadas, fazendo suas orações, ela também então se ajoelhou. Ouviu as orações daquelas mulheres e quando teve oportunidade, também levantou a sua voz e disse: Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. Por favor, Senhor, anote aí, Deus, o meu endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. É muito fácil. É só o Senhor seguir o caminho das pedras. E quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha. A minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha.
As senhoras que tudo acompanhavam esforçavam-se para não rir. Ela continuou: olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Obrigada. E quando todas achavam que já tinha acabado, ela complementou: ah, Senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Depois que a Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram um riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com suas bonecas. Minha neta, você já está de pé. E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: um médico esteve aqui, vovó. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E não é que eu fiquei boa mesmo, vovó? Ai, ele era tão bonito, vovó. Sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ah, ele mandou lhe dizer que foi fácil achar a nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeitinho que a senhora pediu. Minhas irmãs, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei por qual motivo Deus te trouxe aqui hoje. Eu não sei porque Deus fez uma reviravolta na palavra que eu ia trazer aqui. Mas eu creio que tem alguma irmã que precisava ouvir essa palavra. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deus te trouxe nessa noite para você dar a Ele aquele endereço. O endereço da sua dor. Hoje é noite que você vai dizer assim: ó Deus, a minha netinha está doente. Eu moro na rua tal, no endereço tal. Vai lá, Senhor. Faz uma visita. Eu não sei o que você sofreu, o que você passou, qual é o seu passado, mas nós estudamos que Deus ama pessoas com passados. E por mais problemático que foi o seu passado, Ele é especialista em transformar tudo. Ele é especialista em transformar a sua dor em alegria. É só você permitir, é só você dar o endereço certo, que Ele vai chegar, Ele vai curar. Nós vamos começar aqui a fazer o louvor. Nós vamos louvar bem alto, tá, irmãos? Bem alto, porque as irmãs que estão aqui, é o momento delas orarem. É o seu momento de dar o seu endereço, de falar onde está a chave da sua casa para Jesus agora. Então começa, minhas irmãs, começa a orar. Não se preocupe com quem está aí do seu lado. Se a irmã que está aí do seu lado vai ouvir, ela não vai ouvir porque ela também tem o problema dela. Ela também precisa entregar o problema dela, a não ser que ela não queira. Mas eu não perderia essa oportunidade hoje. Então feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar para Ele, apresentar a sua dor. Eu não sei o que aconteceu com você. Podem começar o louvor, gente. Pode ser sobreviver, por favor. Para que as irmãs comecem a orar. Nós vamos louvar bem alto. Eu não sei o que aconteceu com você, mas Deus sabe. Deus conhece toda a sua história. Talvez eu não enxerguei você, sua amiga não te enxergou, seu marido não te enxergou, aquela pessoa que é autoridade não te enxergou.